A Torá e ao testemunho, se não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías 8:20. Ser parte de Israel é crer que o Messias Yeshua foi quem ensinou e viveu a fé de Abraão na sua forma mais pura, e que esta fé é simplesmente a Torá e as promessas dadas a Abraão, revividas pelo intermédio de Moisés e preservadas pela tribo de Judá, como está escrito em Romanos 2:28 e 29. Pois não é judeu aquele que o é exteriormente, mas sim aquele que o é no coração. Isto é, não é necessário que se nasça como um descendente físico de uma das 12 tribos de Israel que retornam para ser judeu, ou nascer dentro de Judá para o ser. Tudo o que se tem que fazer para ser israelita é crer e praticar a fé de Abraão, preservada por intermédio de Judá, que Yeshua e os apóstolos e os anciãos da antiguidade ensinaram. A fé que Yeshua e os apóstolos ensinaram foi simplesmente a fé de Abraão, restaurada por meio de Moisés e preservada pela tribo de Judá, e como está escrito em Gálatas 3:26 a 29. Porque todos sois filhos de Yahua pela fé no Messias Yeshua, porque todos quantos fostes batizados no Messias, já vos revestistes do Messias, e se sois do Messias, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, crendo no Messias, tornamo-nos descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. A promessa é a que está em Gênesis 17, versículos 4 a 8. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Elohim, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Elohim. Logo, se nós estamos revestidos com Messias, então somos semente de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Essa promessa é que Yahua será nosso Elohim, Deus, para toda a eternidade, que possuiremos a terra de Canaã, e que através de Abraão e a semente, todas as nações serão benditas. A bênção chega-nos através da obediência à Torá de Yahua e através da remissão dos pecados pelo testemunho de Yeshua, seu filho. A possessão eterna de Canaã é para a nação de Israel, e a semente de Abraão é chamada Israel. As Sagradas Escrituras dizem-nos que se estamos revestidos de Yeshua, o Messias, judeu de Israel, então também somos parte da semente de Abraão e herdeiro da nação de Israel. São as pessoas das nações que creem em Yeshua, que foram enxertadas na oliveira cultivada, cuja raiz é Yeshua, e que Abraão, Isaque e Jacó são o tronco, e por sua vez as 12 tribos de Israel são os ramos. A bandeira que o Todo-Poderoso deu ao seu povo para que governe o seu reino de Israel é a Torá. Muitos dizem que a Torá está abolida. Iremos falar sobre isso adiante. Mas vemos que a respeito de Abraão está escrito em Gênesis 17, 1 e 2. Anda diante de mim e sê perfeito, e estabelecerei o meu pacto entre mim e ti. E em Gênesis 26, 3 a 5, Yahua diz a Isaque: peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos e os meus estatutos, e as minhas leis. O mesmo está escrito relativamente a Zacarias e Isabel, pais de João, o Batista, em Lucas 1:6. E ambos eram justos perante Yahua, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos de Yahua. Tal como Zacarias e Isabel, também Yosef, José e Miriam Maria, os pais de Yeshua, também circuncidaram seu filho ao 8º dia, de acordo com o pacto feito com Abraão. E Miriam ofereceu sacrifícios pelo seu primogênito e observou o período de purificação ordenado por Yahua na Torá. Vemos também Yeshua, em criança, juntamente com seus pais, a observarem a festa de Pessa, como está escrito em Lucas 2:41. Também vemos Yeshua, após ter estado 40 dias no deserto, a vencer a tentação, apoiando-se nos mandamentos da Torá.
As 3 vezes em que venceu a tentação através da Torá estão citadas, como lemos em Lucas 4, versículos 1 a 13. Nem só de pão viverá o homem, preceito da Torá que consta em Deuteronômio 8:3. A Yahweh teu Elohim temerás, e só a ele servirás. Preceito da Torá que consta em Deuteronômio 6:13. Não tentarás Yahweh teu Elohim. Preceito da Torá que consta em Deuteronômio 6:16. Em Lucas 5:14, Yeshua ordena ao leproso que acabara de sarar, que fosse fazer as ofertas pela sua purificação, conforme está prescrito na Torá. No Sermão do Monte, Yeshua declarou que não veio abolir a Torá, mas sim cumpri-la, plenificá-la. Yeshua então declara que qualquer pessoa que quebrar o mais pequeno mandamento e assim ensinar aos outros, será chamado o menor no reino de Yahweh. O que será então daqueles que quebram os maiores mandamentos e assim incentivam os outros a fazer o mesmo? Estes serão lançados nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Estes serão expulsos da festa de boda, porque mesmo que confessaram Yeshua como seu Messias, eles não vestiram as suas vestes de justiça, o cumprimento da Torá do Eterno e de uma vida centrada em Yahweh, exigidas por meio da fé e da obediência, e preferiram vestir as suas próprias roupas, as da desobediência e do egocentrismo. São esses que lhe dirão nesse dia: Mestre, mestre, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e realizamos milagres? E ele lhes dirá: Não vos conheço, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, violação da Torá. Mateus 7, 21 a 23. A iniquidade é um pecado voluntário, e o pecado é a transgressão da Torá, a lei de Yahweh. Logo, ele lhes dirá: Não vos conheço, apartai-vos de mim, vocês que violam a Torá voluntariamente. O Sermão do Monte é interessante, porque ele começa por dizer: Não veio abolir a Torá, e que nem o Yud ou um traço serão removidos da Torá até que os céus e a terra passem. E para declarar que qualquer outro que viole o menor dos mandamentos da Torá e assim ensinar aos outros, será chamado menor no reino de Yahweh. Então ele termina o sermão 3 capítulos depois declarando: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. As pessoas que professam ser crentes, mas que a sua confissão não está conjugada com a obediência à Torá. E o que foi que Yeshua ensinou nesses 3 capítulos, entre a declaração da abertura e a declaração final? Ele ensinou os mandamentos da Torá. Ele ensinou de forma direta, desde Êxodo 20, 13, 14, 21, 14, Levítico 19, 18, 24, 20, Deuteronômio 5, 17, 18, 19, 21 e 24, 1. Também ensinou vários mandamentos baseados diretamente nos princípios ensinados na Torá. Em Mateus 23, 2, 3, Yeshua diz: dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observei e fazei-as. E para aqueles entre os ouvintes que creem que a fé é incompatível com a observação da Torá, Yeshua disse em Mateus 23, 23: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da Torá, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Este é um ponto fundamental que muitos certamente ignoram. A Torá ensina sobre a fé. E então Yeshua continua a dizer, depois da sua ressurreição, em Mateus 28, 19 e 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O que é que ele nos ensinou? Ele ensinou a Torá e ordena que guardem todas as coisas que ele tinha ensinado e que o ensinem às pessoas das nações, os gentios, para que fizessem o mesmo. Eles guardavam as festas e outros tempos assinalados. Eles observavam o Shabat, iam às sinagogas, ensinavam e estudavam a Torá. Eles obedeciam aos mandamentos de Yahweh, seus estatutos e seus juízos, da mesma forma que Abraão o fez e do mesmo modo que Moisés também o fez, como também o fizeram milhares de crentes na Torá e nas promessas dadas a Abraão antes da vinda de Yeshua. De igual modo, o que fizeram os apóstolos após Yeshua ascender aos céus, após a ressurreição. Eles foram celebrar Shavuot, que é chamada Festa das Semanas, ou então também Pentecostes, pelos cristãos.
Seria de fato estranho eles estarem a fazer isso se a Torá tivesse sido abolida na morte de Yeshua, e ainda mais estranho que eles tivessem sido abençoados com o batismo do Espírito Santo naquele dia, se tudo aquilo tivesse sido abolido. Mas eles estavam a celebrá-lo, mesmo antes de saberem que naquele dia iria ser derramado o Espírito de Santidade. Eles saberiam que isso haveria de acontecer, mas não que seria naquele dia. Contudo, estavam reunidos naquele lugar em santa convocação, conforme o mandamento de Levítico 23:11, como está escrito em Atos 4, 2, 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre eles, cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E o que foi que eles ensinaram após essa experiência? Que a Torá estava abolida, contrariamente àquilo que Yeshua ensinou, e também de forma contrária às bênçãos do Espírito de Santidade que acabaram de receber, visto que observavam a festa prescrita pela Torá, que supostamente foi abolida? Não faz o menor sentido. Em Atos 2, versículos 38 e 39 diz: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Messias Yeshua, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. Qual promessa? A promessa dada a Abraão. E arrepender-se do quê? Do pecado da violação da Torá, pois o pecado é a violação da Torá. 1 João 3,4. E foi devido a esse pecado que Yeshua teve que se sacrificar para fazer expiação por todo aquele que se arrepende e retorna ao caminho do Eterno, tal qual o filho pródigo. Também em Atos 3:1, os apóstolos foram ao templo durante a hora da oração. E o que foi que ensinaram? Abandonar a lei de Moisés, sobre a qual toda a nação de Israel. De fato, não foi isso que aconteceu. Eles ensinaram sim a que se arrependessem e convertessem para que seus pecados pudessem ser apagados. Atos 3:19. Ora, todos os que conhecem a história bíblica certamente saberão que a congregação igreja primitiva foi constituída unicamente por judeus e prosélitos na fé, o que significa que todos eles eram obedientes à Torá. Ou seja, todos eles obedeciam à lei de Yahveh, da mesma forma que as pessoas no Brasil obedecem às leis brasileiras, e também como os residentes na Espanha obedecem às leis espanholas, e assim por diante. O mesmo acontecia com a Assembleia Primitiva, que era constituída por aqueles que obedeciam aos preceitos do Eterno dados a Abraão, restaurados através de Moisés, porque o povo se esquecera deles após o cativeiro no Egito, e preservados através do reino do sul de Judá. E porque a Torá foi, é e sempre será a lei divina ordenada à nação de Israel, quando se é uma noiva fiel, falar contra a Torá é falar contra Israel e contra o Todo-Poderoso que a ordenou. Como está escrito em Isaías 2, versículos 2 a 4, a Torá de Yahveh sairá de Sião e a palavra de Yahveh de Jerusalém. Sim, os crentes da Assembleia, Congregação, Igreja Primitiva foram todos obedientes à Torá, porque todos eles eram obedientes à lei da nação de Israel. A Constituição que foi e sempre será a Torá sobre a qual foi fundada a nação de Israel. Ou seja, quem ensinar que a lei de Yahveh, sobre a qual a santa nação de Israel foi fundada pelo próprio Yahveh, foi ou que, de alguma forma, está abolida, seria o mesmo que ensinar que a nação de Israel e Yahveh, que a fundou, e as promessas que ele fez a Abraão foram todos de certa forma abolidos, porque uma é autoridade divina e expressão da outra. Antes de avançarmos, é necessário compreender um ponto. A nação de Israel era uma nação religiosa com um governo religioso, cuja existência e autoridade derivam de uma forma direta do próprio Yahveh através da Torá e das promessas dadas a Abraão, restauradas através de Moisés e preservadas pelo reino do sul de Judá. Quando Yeshua foi crucificado, foi pelo fato de se declarar a si mesmo como o Messias e o Rei dos Judeus, o que significa que ele é o Rei de Israel por intermédio do governo de Judá. Quando nós somos um com o Messias, somos um com o líder real de Israel. Se nós adotamos como manual de vida a Torá, que foi dada por Yahveh para que fosse a lei da terra, convertemo-nos num seguidor de Yeshua que foi e é um judeu obediente à Torá,
e rei de todos aqueles que praticam a mesma fé, através do qual ele viveu e ensinou. As Sagradas Escrituras declaram que Yeshua nos deu exemplo para que nós andássemos como ele andou, em 1 João 2, versículos 4 a 6. Não podemos querer ser um com o Messias se adotamos uma conduta contrária àquela que a Torá nos ensina. Yeshua de fato a Torá em carne, a Torá viva, não da letra, mas do espírito. É totalmente irracional dizer que se crê no Messias e considerar-se apartado de Israel como um gentil que não obedece à Torá. Pois, se de fato é-se crente, então foi enxertado em Israel, e como tal está sujeito à lei divina, sujeito à Torá divina do rei de Israel, ordenada por Yahweh como sendo a constituição da nação de Israel. Não podemos pensar numa única religião sobre a terra que ensina exatamente o oposto daquilo que foi instituído pelo próprio Yahweh. Os budistas ensinam os ensinamentos de Buda, os muçulmanos os ensinamentos de Maomé, os hindus os ensinamentos do hinduísmo, etc. Mas quando se chega à teologia da moderna igreja, a doutrina é tudo menos aquela que Yeshua ensinou. Yeshua ensinou que nem sequer o mais pequeno detalhe seria removido da Torá até que os céus e a terra passem. E ele, de igual modo, declarou que os céus e a terra passarão, mas que a sua palavra não passará. Mas a Igreja ensina que tudo isso foi abolido na cruz e que os seus ensinamentos se aplicam apenas aos judeus, não aos cristãos, que professam ser seguidores dos seus ensinamentos. Yeshua ia às sinagogas no dia de Shabat, mas a Igreja vai às igrejas ao domingo, como faziam os adoradores pagãos do sol. Yeshua guardou Pessa, mas a igreja celebra Ishtar, com seus ovos e os coelhinhos. Nota: Ishtar é uma divindade pagã feminina, cujo nome deu origem ao nome de uma festa católica camuflada de Páscoa cristã, a chamada Semana Santa, em inglês Easter, de Ishtar. Yeshua celebrou Pessa e a festa dos pães asmos, mas a igreja não celebra nenhuma das festas santas e apartadas ordenadas por Yahweh nas Sagradas Escrituras. Yeshua guardou Sukkot, a festa das cabanas, tabernáculos, mas eles guardam o dia das bruxas, o dia dos finados, o Natal, a festa de Ano Novo e o Carnaval. Todas as festividades têm origem em práticas pagãs e culto a demônios, mas que eles insistem em chamar de santas, misturando o sagrado com o profano. Yeshua disse: não peques mais, mas eles dizem: estamos debaixo da graça, não debaixo da lei, e por consequência, o arrependimento converte-se mais numa opção do que num mandamento. Yeshua disse que devemos obedecer a Torá dada através de Moisés, mas a igreja obedece às instruções humanas em vez de obedecer a Torá e chama isso de obediência. A teologia moderna de fato ensina exatamente o oposto a tudo aquilo que Yeshua ensinou. Duvidam? Então leiam os seus ensinamentos por vocês mesmos. Existem algumas versões bíblicas que transcrevem as palavras de Yeshua a uma cor diferente, para se diferenciar do restante do texto. Examinem essas palavras. Verão que tudo aquilo que ele ensinou está em perfeita harmonia com a Torá e vem diretamente da Torá. Não é de se surpreender, pois foi o próprio Yeshua que deu a Torá a Moisés, na qualidade do verbo de Yahweh, visto que foi Yeshua quem falou sempre e agiu em nome do Pai, o Todo-Poderoso. Constatamos então que Yeshua não muda, como nos diz a palavra, e que a sua palavra é a mesma, seja como proclamador, seja como executante. Existe apenas um Criador, um só universo, uma nação, um povo, e todos são governados por uma lei, uma bandeira, e essa bandeira é a Torá, que veio diretamente de Yahweh, e os seus filhos ouvem a sua voz. Em Atos 5, versículos 25 a 42, os apóstolos ensinaram no templo em nome de Yeshua e foram expulsos do templo por ensinarem seu nome, não por ensinarem que a Torá tinha sido abolida. Eles ensinaram que aquele que eles tinham crucificado era o Messias e que ele veio para levar ao arrependimento e remissão dos pecados o povo de Israel. Frisamos, uma vez mais, para a remissão dos pecados do povo de Israel, naturais e enxertados. Não veio para os gentios que continuam no paganismo. Não veio para aqueles que cristianizam o paganismo em nome de Jesus Cristo. Mas veio, na verdade, para levar ao arrependimento e remissão dos pecados da oliveira cultivada que é Israel. A Torá e ao testemunho, se não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías 8, versículos 16 a 20. Ser um crente significa tornar-se um com o Messias e, por consequência, um com Israel.
Cada um de nós é um potencial membro do corpo do Messias, que é a cabeça do corpo de Israel. Ao longo do livro de Atos, vemos claramente que eles, como crentes em Yeshua, iam às sinagogas a cada Shabat. Qual é a função principal das sinagogas? Exaltar o nome de Yahweh e estudar os seus mandamentos, como lemos em Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Yahweh e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Porque Yahweh há de trazer juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Era isso o que acontecia nas sinagogas. Ensinava-se a temer Yahweh e a obedecer aos seus mandamentos. Mesmo após a visão de Pedro, no qual Yahweh mostrou a Pedro que deveria ter comunhão com os crentes incircuncisos que ainda não se tinham convertido oficialmente, este continuou a frequentar as sinagogas, como podemos ler em Atos 13:5 e Atos 13:14. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Yahweh nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia e, entrando na sinagoga num dia de Shabat, assentaram-se. Em quantas igrejas que afirmam ter a Bíblia como sua única regra de fé, se ensinam hoje os mandamentos de Yahweh? Tenhamos em atenção que tudo isso aconteceu depois da ressurreição e depois da visão de Pedro, 8 anos após a ressurreição, e que o Shabat estava a ser observado. E onde estavam estes gentios incircuncisos da cidade de Antioquia, quase uma década depois da ressurreição, quando os apóstolos lá chegaram? Estavam nas sinagogas, no dia de Shabat. Então, por que razão os apóstolos e esses gentios incircuncisos iam às sinagogas e por que razão guardavam o Shabat, se tudo isso tinha sido abolido, conforme o pensamento generalizado cristão? As pessoas gostam de citar a visão de Pedro para dizer que é correto comermos de tudo. A interpretação da visão é feita de forma explícita em Atos 10:28, onde está escrito: E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Atos 11, versículos 1 a 18, repete essa explicação da visão. Também em Atos 10:14, Pedro, depois de ter visto o lençol das coisas imundas e depois de ter sido ordenado a matar e a comer, disse: Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Sem dúvida que esta declaração foi feita 8 anos após a ressurreição. Seria, no mínimo, estranho se assumíssemos que a lei divina dada a Israel teria sido cravada na cruz. Mas estranho ainda que está declarado que essa declaração tenha sido feita por um dos 12 escolhido entre milhões de pessoas sobre a terra para representar o seu nome e ensinamentos. Mas essa declaração não tem nada de estranha, pois Pedro, mesmo após o sacrifício de Yeshua, continuava a respeitar as leis alimentares, pois nem essas, nem qualquer outra lei dada pelo Eterno tinha sido cravada na cruz, como o grosso do cristianismo insiste em afirmar. O que foi cravado na cruz, como já dissemos, foi a cédula que falava contra nós. Que cédula era essa? A que continha a lista das nossas transgressões. Logo, o que é cravado na cruz são os nossos pecados a partir do momento em que nos arrependemos. Esta é a única razão pela qual Pedro faz essa declaração, porque a Torá não foi cravada na cruz. Isso acontece porque em Atos 10:28, 8 anos após a ressurreição, Pedro cita a Torá, dizendo que é lícito para alguém que pratica a fé ter comunhão com alguém de outra nação. O ponto de comunhão, da mesma forma, traz à mente Atos 15, versículos 14 a 21, onde aos novos gentios incircuncisos é exigido que obedeçam a 4 leis básicas da Torá antes que a sua conversão e batismo na fé possam ser aceitos e validados. 4 mandamentos críticos da Torá deveriam ser respeitados antes que a comunhão pudesse ser estabelecida com eles. E estes mandamentos da Torá são: não adorar ídolos, não comer nada sufocado e oferecido a ídolos, não comer sangue, não praticar relações sexuais ilícitas. Todos estes mandamentos procedem diretamente da Torá e todos estes 4 mandamentos estão declarados diretamente em oposição às práticas inerentes aos rituais pagãos que os novos crentes estavam obrigados a abandonar, pois estas eram práticas comuns que graçavam entre os gentios.
Ou seja, para serem aceitos na congregação, era urgente que abandonasse essas práticas pagãs e os restantes do mandamento da Torá aprenderiam ao longo do tempo, à medida que iam frequentando as sinagogas. Versículo 21. É incrível como o versículo 20 de Atos 15 é isolado, para fundamentar a doutrina cristã de que essas são as únicas leis que devem ser observadas pelos gentios, e que o versículo 21 seja totalmente ignorado. Esses 4 preceitos básicos deveriam ser observados de imediato, para demonstrar o compromisso desses novos crentes em servir a Yahweh, unicamente ao Elohim de Israel, e não servir a nenhum outro que não seja ele. Ou seja, era-lhes exigido que mostrassem frutos de arrependimento, e se eles demonstravam esses 4 sacrifícios de obediência, então isso seria, numa primeira fase, suficiente para validar como sincera a sua confissão de fé em Yeshua. E como já vimos que consta em Atos 15 e 21, eles poderiam aprender todos os mandamentos da Torá nas sinagogas a cada Shabat, à medida que cresciam e amadureciam no Messias. Esse é o processo de santificação. A cada dia aproximamo-nos mais do Eterno, atentando para os seus mandamentos, e sem esse processo de santificação, que se segue após o batismo de arrependimento, ninguém irá ver Yahweh. Concluímos, portanto, que a Torá claramente não é ensinada em nenhuma parte das Escrituras, como estando abolida. Apresentaremos mais provas de como os crentes, mesmo gentios, obedeciam à Torá. Atos 16, versículos 1 a 3. Paulo circuncida Timóteo, que era gentil. Teria Paulo amaldiçoado Timóteo? Claro que não, mas essa exposição ficará para um estudo posterior. Em Atos 18, versículos 1 a 4. Paulo discutia nas sinagogas a cada Shabat, para persuadir os judeus e gregos que Yeshua era o Messias. Estas coisas sucederam cerca de 12 anos após a ressurreição e aproximadamente 4 anos após a visão de Pedro, e os gregos ainda continuavam a sentar-se nas sinagogas no dia de Shabat, ombro a ombro com os judeus, para juntos aprender a Torá e escutar os ensinamentos de Paulo sobre o fato de que Yeshua era o Messias de Israel. Em Atos 18:18, Paulo faz o voto nazireu, que exige que o cabelo seja rapado e um sacrifício de animal deva ser oferecido. Número 6, versículos 1 a 21. Em Atos 18:21, Paulo demonstra uma determinação e uma ânsia para estar em Jerusalém a tempo para as festas. Em Atos 20:16, Paulo faz todos os possíveis para estar em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Em Atos 21:20, comprova essa mesma visita. Atos 21:20. Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus aqui creem, e todos são zeladores da Torá. Todos são zeladores da Torá? É o que nos diz o texto. Se são zeladores, tinham todo o cuidado em andar segundo ela. Além disso, esses zeladores da Torá são crentes no Messias Yeshua. Contudo, o grosso do cristianismo ensina que o cumprir a lei é incompatível com a fé. Mas eles tinham sido informados por caluniadores que Paulo ensinava contrariamente à Torá, e portanto, para lhes provar que esses rumores sobre ele não eram verdadeiros, ele juntou-se a 4 crentes do Messias obedientes à Torá, e juntos fizeram um voto nazireu, purificando-se, fazendo oferta, e pagaram o disposto respeitante a esses votos. Para que não haja equívocos, há só um evangelho. Desde Adão até o tempo do fim, sempre houve e sempre haverá um só evangelho. É o mesmo ontem, hoje e sempre. E tal como seu autor, não muda. Se Paulo ensinou qualquer coisa contrária ao que Yeshua ensinou, se ele ensinou que havia um evangelho para os judeus e outros para os gentios, então ele era um falso profeta, que ensinava um evangelho falso. Mas o próprio Paulo disse que se alguém ensinasse outro evangelho, então seria anátema, e o mesmo dizemos nós. Então, iremos, em seguida, apresentar alguns pontos para reflexão. Se nós afirmamos ser crentes, então nós confessamos previamente que somos pecadores. Se nós confessamos que somos pecadores, então confessamos que somos violadores da Torá, porque o pecado é a violação da Torá. 1 João 3,4. Logo, o arrependimento implica deixar de pecar voluntariamente, pois seria o mesmo que um ladrão ser perdoado em tribunal e este, em vez de mudar o rumo da sua vida e aproveitar a nova oportunidade, continua na vida de crime. Arrependimento implica, então, que se deixe de violar a Torá, pois é a Torá que determina o que é e o que não é pecado, o que agrada e o que não agrada a Yahweh. 1 João 3, versículos 6 a 9 diz:
Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o início. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, não viola a Torá. Ora, se a Torá foi cravada na cruz, então é muito estranho que o apóstolo João diga estas coisas, várias décadas depois de a Torá ter sido supostamente abolida. Se por acaso isso fosse um ensinamento falso do apóstolo João, então mais estranho é que Yeshua se tenha revelado a ele para lhe mostrar o que ele relata no livro da Revelação, de Apocalipse. É necessário que despertemos e deixemos de permitir que nos alimentem com a comida espalhada por Satanás. Yeshua ensinou que se o conhecemos, conhecemos a verdade, e por meio da verdade seremos libertos. Através da Torá de Yahua e do testemunho de Yeshua, a verdade certamente nos libertará. Os mandamentos de Yahua são a verdade, a sua Torá é a verdade, e o testemunho do seu filho Yeshua é a verdade. E a verdade liberta o homem. Para aqueles que são nascidos de Yahua, que nascem de novo, certamente não pecarão mais voluntariamente. Yeshua revela a João em Apocalipse nos capítulos 2 e 3. E aquele que vencer, dar-lhe-ei a árvore da vida que está no meio do paraíso de Yahua. Aquele que vencer não será vencido pela segunda morte. Aquele que vencer, dar-lhe-ei o maná escondido para que coma, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que resiste até o final será aquele que receberá a salvação. Mateus 24:13. São esses que obedecem aos seus mandamentos que terão direito à árvore da vida e que entrarão através das portas da cidade. Apocalipse 22:14. E aqueles que continuam no pecado, ou seja, que transgridem a Torá deliberadamente e que não se arrependem, são os que são deixados de fora. Apocalipse 22:15. Portanto, amemos a Yahua com todo o nosso coração, mente, forças e almas, e amemos o próximo como a nós mesmos. Mateus 22:37-39. Da mesma forma que a Torá nos ensina a fazer, arrependamo-nos para que os nossos pecados possam ser embranquecidos. Não exaltemos ídolos, não cobicemos a mulher do próximo, não trataremos mal, nem oprimamos ao próximo, não condenemos os inocentes, não sejamos hipócritas, celebremos os tempos apontados pelo Eterno e honremos e amemos o único Elohim Todo-Poderoso que existe e que nos deu uma nova oportunidade através do seu Filho amado Yeshua, o Messias. Vivamos uma vida segundo a Torá, daquele que tudo sabe. Ainda que não entendamos a razão de certas instruções, atentamo-nos para elas, com confiança e na certeza que o Eterno sabe o que é melhor para a sua criação. As coisas encobertas que não compreendemos pertencem a Yahua, nosso Elohim, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta Torá. Deuteronômio 29:29. Shalom.